Programa Família de Deus no ar. Renova a nossa alegria, renova esse nosso prazer de estarmos juntos partilhando nossas coisas, partilhando e celebrando nossa existência, tendo a família como pano de fundo. Nosso agradecimento a todos que aceitam o nosso convite, vêm, sentam à mesa da partilha e juntos nós podemos celebrar estes momentos. Todo sábado com início às 12 horas. Vamos neste dia muito especial, pensada por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo, e que nos dá essa oportunidade de juntos celebrarmos este momento. Vamos então, no dia de hoje, abrir nosso coração, nossas mentes, espalmar nossas mãos, solicitando de Deus essas bênçãos para que possamos enriquecer todo o nosso ser, toda a nossa existência, e que possamos fazer deste momento um altar para um encontro com o Senhor, um altar onde nós podemos vir e oferecer este sacrifício de louvor, para ofertar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo aquilo que nós entendemos de nós. Temos nestes anos todos trazido a família como pano de fundo, a família no seu sentido amplo, a família formada, sustentada pelo esposo e pela esposa, por esses dois seres humanos tão iguais na sua natureza e tão diferentes na expressão da mesma. Família em que reúne esses elementos, estas pessoas, e que compõem esta comunidade de vida e amor. Vamos, no dia de hoje, respeitando a solicitação de muitos irmãos, em que nos ouviram e têm nos ouvido, e pedem que nós continuemos ou aprofundemos um pouco esta visão do conflito, essa visão da união, essa visão a qual nós temos uma certa dificuldade para nos ajustarmos na caminhada. Pois bem, quando nós falamos de conflito ou queremos tratar o tema conflito, nós temos antes de que entender que esta união, aquilo em que produz a comunhão entre os seres componentes da família, de uma forma muito específica, esposo e esposa, esses dois noivos enamorados, e que compreendem, cedem a esta atração mútua, percebendo a criação de um amor muito especial, em que nós denominamos amor conjugal. Esses dois seres que caminham para uma comunhão de coração, uma comunhão de corpos, uma comunhão de seres, é um processo dinâmico. Nós temos que entender isto em princípio. Esta união, ou para que haja esta união entre esses dois seres, e de uma forma mais ampla, de todos os seres, de todas as pessoas que compõem esta família, porque a meta é essa, é a comunhão dos seres que compõem, a comunhão das pessoas que compõem esta comunidade de vida e amor. Quando falamos uma comunidade de vida, nós queremos justamente trazer este aspecto do dinamismo desta união, ou seja, não é algo pronto, não é algo fino, não é algo acabado, é um processo dinâmico. É um processo dinâmico porque esta meta individual, essa meta pessoal do crescimento do ser humano, ele está inerente a outros seres humanos, componentes da família. Daí este desafio, esta tarefa. Como trata-se de um processo dinâmico, eu vou compreendendo, eu vou tomando consciência de que é algo que vai crescendo, é algo que vai se consolidando. Daí este processo dinâmico. Não é findo como o ser humano não é findo. Não é acabado como o ser humano não é acabado.
Nós buscamos uma perfeição. Nós buscamos algo mais sólido para nós mesmos, para o nosso convívio, para o nosso diálogo, para esse nosso conhecer-se. Por bem, nesta união, nesta busca da união, nós vamos percebendo isto, um autoconhecimento, um conhecer-se. À medida que vamos nos conhecendo, nós temos algo no nosso interior para partilharmos. Então nós vamos entender que esta tarefa ou esse desafio entre esses dois seres humanos, tão iguais na sua natureza, tão diferentes na forma de expressá-la, é um processo de aprendizado. Nós vamos aprendendo a este conhecimento. Nós vamos aprendendo essa comunicação. Mas não é uma comunicação simples na qual nós comunicamos algo, nós comunicamos uma ideia, nós comunicamos uma teoria. Não. A comunicar-se é comunicar a si mesmo. É revelar a si mesmo, é entregar ao outro algo seu. Quando nós falamos então em comunicar-se e diálogo, nós vemos que trata-se de dois verbos que completam-se, que complementam-se. Eu não posso falar em diálogo, ou seja, este movimento da verdade, se eu não me percebo conhecer a mim mesmo e conhecer o outro. O processo da comunicação ou de comunicar-se é comunicar algo seu, é comunicar a você mesmo e receber do outro essa comunicação. Então, comunicar-se é este processo ao qual nós vamos mergulhando no amor, porque sem o amor é impossível isto. E vamos comunicando um ao outro a sua interioridade. É uma interação de interioridades. E esta interioridade se dá a um nível de sentimentos, a um nível de compreensão, a um nível de pensamento, a um nível de expectativa, a um nível mais profundo do ser humano. Isto, então, algo meu, eu dou a você. É um doar-se, daí o comunicar-se. Eu vou comunicando a mim mesmo e vou acolhendo a sua comunicação, ou a comunicação de você mesmo. É um dom de si. Nessa reciprocidade nós vamos crescendo então em amor. Crescendo em amor, nós vamos crescendo em maturidade, nós vamos crescendo em comunhão. Então podemos dizer que o ser humano imaturo é um ser humano que não está pronto à comunhão. Um ser humano ao qual não se conhece, ou se autoconhece, não está pronto a essa comunhão. Quando há o processo de comunicar-se, não encontra nada para comunicar. Só encontra falsidade, hipocrisia, egoísmo, só encontra trevas em si e não encontra, dentro desta liberdade que o Senhor nos dá, condições ou características às quais vamos nos conhecendo para poder entregar. Então nós podemos dizer perfeitamente, antes de falarmos em conflito, nós temos que tomar consciência deste processo, desse dinamismo. Ou seja, é algo que tende a crescer, é algo que tende a se consolidar, é algo que nós vamos aprendendo passo a passo. Principalmente esposo e esposa vão neste espaço, vão aprendendo, vão tomando consciência de que esse comunicar-se é algo humano, é um processo especificamente humano e que se dá mergulhado no amor, a intenção de encontrar-se cada vez mais em busca de uma aproximação maior. Eu não consigo amar o que eu não conheço. E se eu percebo em mim também esse desconhecimento, eu não sei profundamente quem sou, eu desconheço-me
desconheço meus próprios sentimentos. Muitas vezes eu não levo em consideração, ou eu não reconheço, ou eu não identifico meus sentimentos. Mas eu me percebo atuando, me percebo agindo, eu me percebo fazendo as coisas. E neste momento nós vamos então, um auxiliando o outro, numa interação. Vamos nos percebendo, vamos nos descobrindo, porque nós conseguimos revelar um ao outro, consciente ou inconsciente, visivelmente ou não. Portanto, corporeamente, mesmo que eu não afirme, eu expresso, meus sentimentos me conduzem. Eu percebo perfeitamente quando este esposo e esta esposa estão numa certa disputa entre si, a maneira como um olha o outro, a maneira como um toca no outro, a maneira como os dois se comportam em uma sociedade, em um momento específico, nós percebemos porque o corpo fala. Eu posso não expressar com palavras aquilo que eu estou sentindo, mas o meu corpo, ele demonstra, ele fala, ele grita. Eu consigo perceber. Mas o interessante é que eu tenho que conseguir eu me perceber, eu começar a identificar esses meus atos, esse meu comportamento, identificando os sentimentos que me levam a isto. Eu tenho que ir trazendo a própria razão, eu tenho que trazer ao meu conhecimento, a minha consciência, o porquê estou agindo assim ou agindo assado. Porque certas coisas me irritam, certas coisas me angustiam, certas coisas me frustram. E eu tenho que aprender isso passo a passo. É uma realidade humana. E só por meio desse comunicar-se a si próprio, nós vamos nos conhecendo. Nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus, porque este é um processo de libertação, em que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos promete. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. É uma alegria imensa em meu coração quando eu tomo consciência de que estamos aqui sentados à mesa da partilha para refletirmos sobre nossas coisas, como se fosse um verdadeiro altar, um altar ao qual nós então ofertamos este sacrifício de louvor. E o estar aqui é essa nossa oferta. O partilhar estes assuntos é a nossa oferta. Esse interesse pelas coisas da nossa própria existência, do nosso convívio, da nossa conjugalidade, da nossa família, é a nossa oferta ao nosso Deus. Por isso eu os agradeço, e de coração, eu quero abraçá-los, a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a M1060. E também pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Eu sempre digo e afirmo, é a audiência de vocês que nos impulsionam a caminhada. É a audiência de vocês que nos entusiasmam a continuarmos com essas reflexões. Portanto, a todos vocês, rogo a Deus que os abençoe e que encha os seus corações de paz, de esperança, de alegria, e que nos dê esta condição de vivermos o amor em profundidade. Só Deus é amor. E por meio do seu Espírito, vem nos banhar neste amor, nos fazendo novos indivíduos, novas criaturas, novas pessoas. É um processo harmonioso, é um processo de libertação e que passo a passo vai se dando em todo o nosso ser. É um processo de cura, porque é um processo de libertação.
É um processo de cura e de libertação, porque é um processo que se realiza no amor de Deus, mais do que isso, no amor em Deus mesmo, porque Deus é amor. E se nós estamos prontos a rever toda a nossa caminhada, se nós vamos experimentando em nós mesmos uma transformação, diminuta que seja, mas algo que vai se transformando em novas pessoas, onde nossos filhos, nossos amigos podem expressar algo como que, mas você está mudando, você parece outra pessoa, e esta é a ação do Espírito, nos tornando novas criaturas, novas pessoas, nas quais nós vamos experimentar essa liberdade. Estamos então tratando no primeiro bloco deste sentido dinâmico da união. Quando nós então vamos assumindo o compromisso de uma caminhada mais profunda, quando vamos assumindo um compromisso e vamos mantendo a fidelidade a este compromisso, tudo isso vai se realizando, tudo isso vai acontecendo, porque todo o caminhar será um caminhar na ternura, no qual nós vamos então desenvolvendo este comportamento terno que nós fomos perdendo ao longo da nossa caminhada. Mas um comportamento terno respeitoso. Vamos nos conhecendo, vamos aprofundando este conhecimento e vamos então, neste aprofundamento, vamos experimentando esse comunicar-se, como se eu ofertasse a você, minha esposa, um pedaço de mim mesmo. Algo do meu interior, e pronto estarei para acolher este presente que você me oferta diariamente, neste comunicar-se, quando você comunica a si mesmo. E neste processo recíproco nós vamos crescendo em comunhão. E quando nós percebemos esse dinamismo, quando nós entendemos este caminhar, esta força que nos leva a caminhar, nós vamos entendendo que não é um caminhar para dentro de si simplesmente. Não é um caminhar de fuga, é um caminhar de crescimento. É um caminhar no qual nós dois agora, de mãos dadas, de corações atados, nesta reciprocidade do compromisso, nós vamos crescendo, nós vamos caminhando numa direção comum. A meta em comum é a meta do crescimento recíproco. A meta desta conjugalidade é na própria ação do Espírito buscarmos um termo único, buscarmos um meio, buscarmos um ponto ao qual nós vamos nos humanizando. Então poderíamos dizer que a meta deste processo de comunhão é um aperfeiçoamento do ser humano, é um crescimento do ser humano, é um amadurecimento do ser humano. E nós só conseguimos esse amadurecimento mergulhados no Espírito de Deus, mergulhados no amor de Deus. Deus é amor. E só nele, com ele e por ele, nós podemos experimentar esta dimensão transcendente que a vida conjugal nos leva e nos propõe. Quando nós vamos, então, nesta caminhada para o outro, isto que precisa ficar bem claro. Quando nós vamos nos doando, vamos comunicando a nós mesmos, nesse processo de comunicação, ou seja, esse processo de doação um para com o outro, nós vamos entendendo que é um processo no qual nos leva um em direção ao outro. Eu não vou numa direção oposta, eu não vou numa direção contrária, eu não dou passos para que haja um distanciamento, uma fuga, para que haja um afastamento. Não, é o contrário. Esta força propulsora do comunicar-se, esta força a qual faz com que um cônjuge, um esposo, oferte a outro cônjuge, a outro esposo, parte de si mesmo. E nesse processo, nessa reciprocidade, vamos nos conhecendo.
Aí sim o diálogo faz sentido. Nós nos encontramos para nos doarmos, nós nos encontramos para nos comunicarmos um ao outro. E nessa comunicação, isso que fica lindo, nós vamos percebendo que não é um simples comentário das coisas normais da vida, um comentário dos acontecimentos do mundo. Não é um momento ao qual nós vamos falar do tempo, do clima, nós vamos falar de coisas assim, tão distantes, tão superficiais. Neste diálogo não há compromisso, nesse diálogo não há comunhão. Há simplesmente expressão de opinião, expressão de ideias sobre aquilo que está ocorrendo em nossa volta. Não há nada de interior, é tudo superficialidade. É como nós dizemos num tom jocoso, é aquela conversa de elevador, né? Vai chover, não vai, está frio, esfriou, enfim. O que nós precisamos entender que nesse comunicar-se é algo mais profundo. É um comportamento ao qual nós experimentamos este compromisso, expressando esta fidelidade a este processo. Nós vamos entendendo passo a passo que estar juntos, ou seja, construir este lar, construir esta comunicação recíproca, é algo mais profundo do que simplesmente estar juntos ou conviverem numa mesma casa. É muito mais que isso. É muito mais profundo do que isso. É uma consciência de que eu sou com você. Quando, neste amor conjugal, nós tomamos esta iniciativa de vivermos, de convivermos, ou de mantermos uma vida em comum, não é simplesmente um morar na casa do outro, ou morarem juntos, é muito mais que isso. Nossos jovens, muitas e muitas vezes, pensam que isto é o suficiente. Inclusive se apresentam, este é o namorido. Ou seja, eu não sei se é namoro, se é casamento, não sei se é vida conjugal, não entendo. Quando há um compromisso de morar junto, é uma consequência do viver junto, do ser junto, estar junto. É o resultado de um compromisso, de uma comunhão, mas uma comunhão que vai se alicerçando no compromisso. Não é estar com você morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, por algum tempo. Não deu certo, nós nos afastamos e vamos buscar outros relacionamentos. Não. O relacionamento conjugal, este dom nupcial que Deus nos oferta, é um dom ao qual nos faz uma busca de uma comunhão. Muito mais do que viver ou conviver na mesma casa. É um existir juntos. É um ser juntos, estar juntos. E uma busca constante de uma aproximação cada vez maior. O esposo para a esposa e a esposa para o esposo. A masculinidade para a feminilidade e a feminilidade para a masculinidade. É uma doação de si, é um estar presente, é um ser presente ao seu lado, mas numa caminhada constante para essa comunhão. Então nós precisamos, isto sim, entendermos que se comunicar-se é mergulhar em algo mais profundo, mais íntimo. Não é simplesmente coisas da natureza ou acontecimentos externos, é algo mais interior. Se dermos um passo a mais, nós vamos perceber que nós começamos a tratar de assuntos ainda, veja bem, um tanto superficiais, mas algo já de um certo compromisso maior. Vamos tratar das nossas próprias coisas, não simplesmente de coisas externas ou alheias, porque podemos cair nessa rotina. De começarmos a conversar tratando de coisas alheias, problemas dos outros, problemas da família X, problema do casal Y, problema dos seus pais, problemas de determinados filhos,
de determinadas famílias. Não, isso é muito superficial. Não há comprometimento entre os seres que fazem a partilha. Vamos buscar algo mais interior, ou seja, assuntos do nosso próprio interesse. Já há uma certa profundidade quando fazemos isso, claro, mas há uma profundidade ainda superficial, porque nós tratamos de coisas externas a nós. Nossos filhos, aonde vão estudar, a criação dos filhos, a educação dos meninos, das crianças, em que escola vão estudar, que roupa põem, que pintura vamos fazer da casa, que carros vão comprar. É algo nosso já, claro. É algo mais específico nosso, mas ainda é superficial. Não há uma troca de sentimentos, não há uma partilha de interioridades. Nós precisamos, isto sim, mergulhar neste compromisso conjugal, nesse compromisso esponsal, e sermos mergulhados, levados por este dom esponsal, esse dom que o Senhor nos oferta desde o início da nossa caminhada. Pois bem, quando nós vamos tomando consciência disso, nós vamos agora sim partilhando a nossa interioridade a partir dos nossos sentimentos, como me sinto, como me percebo em determinados momentos, como me sinto e me percebo caminhando junto com você. Mais do que isso, caminhando numa mesma direção, tendo os mesmos objetivos, as mesmas metas. Como me sinto quando eu me percebo frustrado? Como me sinto quando eu não me percebo aceito? E assim por diante. Aí sim, aí nós podemos mergulhar neste compromisso. E quantas vezes nós vamos entendendo que a grande dificuldade que temos é que a impressão que temos é que falamos línguas diferentes, línguas estranhas. Eu falo uma língua que você não entende e você fala uma língua que eu não entendo. Nós ficamos simplesmente na expectativa da resposta do outro e não sabemos nem o que o outro espera. Portanto, o que nós precisamos é sentarmos a esta mesa da partilha, esta mesa da refeição, esta mesa na qual nós fazemos este altar, e neste sacrifício de louvor, vamos ofertando tudo aquilo que sentimos, que entendemos, que pensamos. Neste diálogo, aí sim, nós vamos compreender de que, como somos diferentes, em vários níveis e em vários sentidos, quantas e quantas vezes já abordamos isso? Essa diferenciação, ao invés de nos levar numa caminhada, numa busca de uma caminhada em comum, isso nos afasta. Eu tenho uma expectativa de uma resposta de você em determinado fato, em determinado acontecimento, e ela não vem como eu esperava. Isso me frustra. E essa frustração me leva a um afastamento de você. Então o que vai acontecer? Nós vamos ignorando os conflitos que vão aparecendo. Num primeiro momento, nós temos que, frente a este altar, mergulhados nesta condição de partilha, mergulhados nesta ação amorosa do Espírito, vamos tomando consciência de que todo ser vivo, que a própria vida causa neste ser um conflito. Ele conflita no seu crescimento, conflita na sua maneira de ser, conflita no seu pensamento, nos seus sentimentos. Tudo isso, todos os momentos concretos de sua existência, são momentos para surgirem estes conflitos em si. E nós temos traduzido de uma maneira errada a palavra conflito para a palavra crise. Porque quando eu falo em crise, eu já tomo consciência, eu já compreendo de que estão numa disputa. Numa disputa ainda pode ser mascarada, pode ser escondida,
mas uma disputa que vai crescendo cada vez mais, e se não enfrentada, vira um tsunami, um terremoto, um vulcão, uma tempestade, onde esses dois seres que compõem e que caminham nesta crise tendem a afastarem-se definitivamente. E é assim que nós escutamos às vezes de muitas técnicas psicológicas. Se algo te irrita, afaste-se. Então é fácil nós entendermos. Se este matrimônio está te irritando, pois se afaste. Nós entendemos e ouvimos várias e várias vezes. Se esse casamento não está bem, não está bom, pois então separem-se, afastem-se. Não há uma tentativa de comunhão, não há uma tentativa de resolver este conflito. Por isso eu digo, vamos trocar o nome, crise para conflito. O conflito é algo que amadurece, o conflito é algo positivo. O conflito é nós analisarmos ou reanalisarmos a nossa caminhada, percebemos quais são os pontos que nós temos que ajustar, quais são as arestas que eu tenho que aparar para me aproximar mais de você. Naquela analogia da própria tenda, da própria barraca, eu poderia pensar, quando surgem os conflitos, quais estas cordinhas que eu tenho que puxar para que a minha barraca se mantenha estendida, se mantenha armada? Quais as estacas que eu tenho que fincar mais no solo para que ela sustente essas cordinhas? Quais são os elementos que neste processo estão faltando? Conflito é isso. Conflitar é nós, neste processo de comunicar-se, neste processo de oferecer algo meu, da minha interioridade, e receber da sua interioridade, nós vamos analisando quais são os obstáculos que temos encontrado na caminhada. E cabe agora, no poder do Espírito, isso sim é a vitória, isto é o ganho, isto é a nossa liberdade, de nós entendermos que caminho temos que fazer. Ultrapassamos essas barreiras, esses obstáculos, ou contornamos, ou dissolvemos esses obstáculos. Porque muitas vezes nós vamos entender e vamos tomar consciência que o conflito é frente a um obstáculo inexistente. Nós é que criamos, por força da nossa limitação, nós é que criamos sob o jugo da nossa pequenez, da nossa infidelidade, e este obstáculo em que nós criamos muitas e muitas vezes é algo virtual, ele não existe. Nós é que criamos em nossa mente, e nós mesmos vamos alimentando para que ele cresça cada vez mais, e chegando a ser quase intransponível. Neste processo do comunicar-se, no processo do diálogo, nós vamos então percebendo os obstáculos, nós vamos percebendo os momentos os quais nós percebemos o conflito, e num diálogo sincero, aberto, franco, mergulhados no amor de Deus, nós vamos perceber que muitas vezes eu ouvi da minha esposa alguma palavra, ou percebi algum gesto, e que eu entendi, que eu compreendi, que eu interpretei como se algo negativo em mim ou comigo existisse. O mesmo aconteceu e acontece com o esposo. Uma palavra, um gesto, uma maneira de ser, às vezes, muitas vezes, soa na esposa como um gesto violento, como um gesto de antipatia, como um gesto de desamor. E às vezes isto não acontece, isso não ocorre. Só neste diálogo, só nesse comunicar-se, só nos momentos aos quais eu entrego a você porção do meu ser, da minha interioridade, e recebo da sua, neste processo recíproco
desta partilha, nós vamos entendendo que a grande maioria dos conflitos surge em frente a obstáculos que não existem, obstáculos que nós simplesmente criamos. Eu fico numa expectativa de uma resposta sua que não vem. Eu preciso então nesta partilha entender que essa minha expectativa era uma expectativa minha e somente minha. Como eu posso esperar algo de uma outra pessoa se eu não a conheço? Como eu posso esperar algo de uma outra pessoa se ela nem sabe o que eu estou esperando? Muitas vezes nós assim falamos: eu gostaria de ouvir de você algo concreto, mas se eu não expresso isso, você não vai descobrir, porque somos diferentes. E aí essa diferenciação do nosso ser, da nossa formação, da nossa criação, passa a ser um obstáculo. Aí sim, só no diálogo vamos descobrindo isso. Mas esse diálogo no compromisso de estarmos juntos, na fidelidade a este processo. Vamos percebendo essa diferenciação entre nós, em que vai ser não um motivo de separação, muito pelo contrário, vai ser um motivo ao qual nós vamos buscar a comunhão, porque vamos superar isso tudo. A maneira de pensar, a maneira de agir, de sentir é diferente de um para com o outro. Muitas vezes eu me percebo, eu me entendo, eu me sinto contrário, áspero, antipático, distante de você. Só na partilha vamos compreendendo isso. E no amor vamos buscando o perdão recíproco, vamos buscando esta reconciliação constante, para que o nosso lar vá se formando e vá se consolidando cada vez mais como um verdadeiro altar. Um altar para o encontro com nosso Senhor. Vamos ao nosso intervalo. Voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Sempre quando chegamos a este momento, podemos perceber quão rápido passa o tempo quando estamos partilhando nossas coisas. O sentimento de paz, essa experiência de prazer, de alegria, esta sensação de mergulhar no amor, é algo que vai nascendo e crescendo com essa nossa reciprocidade. Não somos dois antagônicos. Não somos dois seres que lutam por algo. Não somos dois seres que têm opiniões opostas e isso nos afasta. Não. Somos dois seres diferentes, sim, na maneira de sermos humanos, mas profundamente idênticos na nossa própria carência. Viemos das mãos amorosas de Deus. Existimos neste mundo não sendo do mundo, mas existimos nesse mundo para experimentar e para vivenciar este amor nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Estamos caminhando em direção à casa do Pai. E quando nós afirmamos isso, temos a certeza de que um dia voltaremos de onde viemos. Se viemos das mãos de Deus, há todo um processo de crescimento, todo um processo de matriciamento, para um dia voltarmos de onde nós viemos, voltarmos aos braços do Pai. Num enlace nupcial. Todo este processo ao qual nós temos falado, deste
despojar-se das coisas anteriores, como que saindo de matrizes para entrar em outras, saindo de úteros para entrar em outros, saindo de momentos específicos de crescimento para entrar em outros. É um processo ao qual nós vamos experimentando nossa própria humanização. Quando vamos buscando esta humanização, nós estamos preparando nada mais, nada menos esta matéria-prima que é o ser humano, esse destinatário do próprio amor de Deus. À medida que crescemos em comunhão, à medida que crescemos na nossa humanidade, nos conscientizando das nossas limitações, nós vamos provando essa liberdade que Deus nos dá, a liberdade de sermos nós mesmos. Quando lemos a Sagrada Escritura e nos deparamos em Gênesis com a criação do ser humano, com a vinda no mundo do ser humano, quando o aparecimento do ser humano na obra criadora de Deus, nós vamos ler no momento em que diz assim: eles estavam nus e não se envergonhavam. O que é o estar nu e não se envergonhar? É o reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua natureza humana, reconhecer a sua limitação, a sua pobreza humana e não se envergonhar disso. Quando nós falamos em comunicar-se, nós vamos percebendo que a dificuldade que nós temos é que nós lutamos e relutamos em aceitar a nossa limitação, a nossa realidade humana, a nossa pobreza humana. Nós, como humanos que somos limitados. Nós não somos somente portadores de dons maravilhosos, nós somos, face ao próprio pecado, face à própria desobediência lá no início dos nossos ancestrais, é que nós adquirimos essa limitação humana, adquirimos estas feridas, essas cicatrizes que ficaram da desobediência, do afastamento de nosso Deus, do voltar as costas ao nosso Criador. Mas esta não é uma limitação tão grande, suficiente para afastar o amor de Deus. Não. No mistério de Jesus o Cristo, nós fomos resgatados deste mundo e fomos nós agora brindados com a presença do seu próprio Espírito. E nessa caminhada, nesta consciência de estarmos mergulhados no Espírito de Deus, é que nós vamos então nos conhecendo como somos, embora ainda não consigamos nos ver como Deus nos vê. Mas neste processo, nós vamos nos encontrando, nos conhecendo, e nesta partilha, nesta doação recíproca, neste dinamismo desta caminhada, nós vamos nos percebendo. E nessa percepção vamos buscando uma comunhão. Vamos estando cada vez mais juntos, mais próximos, cada vez mais abraçados em direção à casa do Pai. Até, se for vontade, se for plano e desígnio, um entregando o outro ao nosso Deus. Vamos no dia de hoje, vamos clamar ao nosso Deus, ao nosso Criador, que nos dê esta consciência, que nós possamos compreender e ter essa mútua compreensão das coisas. Esposo e esposa, buscar esta comunicação, buscar esse comunicar-se, buscar essa doação de si mesmo. Não é um processo fácil, mas é um processo atingível. É um processo ao qual nós vamos aprendendo, e o interessante é que à medida que nós vamos encontrando a nossa limitação a partir do próprio diálogo, nós vamos aceitando, e não só aceitando, mas vamos percebendo que neste processo muita coisa vai sendo curada, muita coisa vai sendo liberto, porque vamos experimentando o amor de Deus em nós mesmos. Como eu disse, é um caminhar, é um processo, é passo a passo.
É um constante despojar-se das coisas anteriores para se unir à esposa. E nesse processo de união, a fidelidade do processo, vamos compreendendo que na nossa sexualidade, homem e mulher, é o elemento necessário, imprescindível para que haja esta comunhão. Justamente na diferenciação do nosso ser como masculino e como feminino, nesta sexualidade é que nós buscamos e encontramos a comunhão, cada um na sua própria identidade, cada um na sua real condição humana. Portanto, vamos nesta tarde, neste sábado, muito especial, pensada por Deus mesmo antes que o mundo existisse. E nesse seu desígnio, nesse seu plano, vamos tomando consciência que fomos eleitos, o seu povo, fomos escolhidos, fomos retirados do mundo, resgatados do mundo, para sermos enviados ao mundo, não sendo mais do mundo. Então, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E neste estar no mundo é buscar esta caminhada. Vamos clamar ao nosso Deus. Nesta tarde, neste dia especial, que nos dê essa consciência. Pai Santo, Pai amado, Pai de sabedoria, nós queremos nos conscientizar do seu desígnio, Pai amado. Meu Senhor e meu Deus, nos dê, nos forneça, abra nossa mente e nos dê esta intimidade, esta liberdade de nós podermos nos comunicar a nós mesmos, tal qual você, meu Senhor, faz conosco, ofertando todo o seu ser, mostrando tudo aquilo que realmente você é, ofertando o seu próprio Espírito, para que neste Espírito possamos compreender isto. Nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer, Pai Santo, por este momento específico, por este sábado específico, este sábado ao qual já estava em seu pensamento, e que nós, uma vez que aceitamos estar aqui, nós percebemos cumprindo este voto de obediência. E cumprindo este voto, ofertamos na mesa deste altar um sacrifício de louvor. Eu e esposa, pensem assim. Olhem os olhos de suas esposas, de seu esposo, se assim for possível. Na sua mente, se estiverem afastados um do outro. Pegando as mãos, olhando os olhos, e neste perdoar mútuo, dizendo, eu quero pedir perdão porque eu não entendi o que é se comunicar-se. Agora começo a tomar consciência. Vamos pedir perdão um ao outro pelos momentos aos quais nós não permitimos esta comunicação. Momentos aos quais nós esquecemos e não conscientizamos essa comunicação. Vamos pedir a nosso Deus que nos dê condições de nós fixarmos cada vez mais profundo esta estaca da humildade, porque só na humildade podemos fazer isso. Só reconhecendo nossa limitação, reconhecendo a nossa infidelidade a este processo, é que nós podemos manter esse diálogo, essa entrega de si mesmo. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê consciência de que nós temos que fincar mais profundo esta estaca do perdão, para nós culminarmos aí na nossa partilha, no nosso entregar-se, comunicar-se. Vamos percebendo as dimensões às quais nós falhamos e vamos nos perdoar.
na humildade. E esse perdão nós temos a certeza absoluta que é a consequência é a reconciliação. Assim foi Deus conosco, nos reconciliando no seu amor, nos perdoando na sua humildade. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa tarde, por esse dia maravilhoso. Agradecer pelas bênçãos que derramou em nossos corações e que vai derramar. Louvar e glorificar pela realidade da nossa família, da esposa, do esposo, dos filhos, se nós os temos. Vamos louvar a Deus por esse altar ao qual o nosso lar se transformou. Obrigado. Obrigado pelos momentos de partilha, obrigado pelos momentos de conversa, obrigado pelos momentos aos quais nós nos damos as mãos e caminhamos na mesma direção. Rogo a Deus que os abençoe. Peço a Deus que nesta tarde as ondas criadas nesta rádio sejam como ondas de amor e atinjam o mais profundo do coração de vocês. Muito obrigado pela audiência. Louvo e bendigo a Deus por estarmos aqui. Que Deus lhes dê um dia santo, que lhes dê um momento santo, que lhes dê uma existência santa. E eu os convido novamente, sábado que vem estarmos aqui juntos, neste altar, celebrando nossa existência. Nós temos que falar dessas coisas, não podemos nos calar, porque isto é evangelizar. E evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é no céu já aqui. Um amor mora ali e se chama família. Comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz, porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Como é bom ter
surgem falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença,